Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu trazer para o coração de vocês mais uma palavra viva que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 até o versículo 8, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então vi um novo céu, uma nova terra, porque a primeira terra e o primeiro céu havia desaparecido, e o mar não existia mais. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo de Deus e vindo do céu. Era uma vista gloriosa, linda como uma noiva que vai se encontrar com seu noivo. E ouvi um alto brado que vinha do trono dizendo: Atenção, a morada de Deus agora está entre os homens, e ele morará com eles, e eles serão o seu povo. Sim, o próprio Deus estará entre eles e será o seu Deus. Ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas antigas já passaram. Versículo 5. E aquele que estava sentado no trono disse: Veja, estou fazendo nova todas as coisas. E então ele me disse: Ponha isto escrito, porque o que eu lhe digo é verdadeiro e digno de confiança. E continuou: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, eu darei de graça as fontes da água da vida. Aquele que vencer, herdará todas estas bênçãos. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Versículo 8, meus irmãos, aqui vai falar de quem não vai herdar os novos céus e a nova terra, o reino de Deus. Mas os covardes, aqueles que são infiéis a mim, os corruptos, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, aqueles que praticam a feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos. O destino dele é o lago de fogo, que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Só até aqui, meus irmãos. Meus irmãos, o apóstolo João, que teve a visão do Apocalipse, como seria aqui os novos céus e a nova terra, nos passou a imagem de como será o reino de Deus, os novos céus e a nova terra que descerá ataviada, como uma noiva para encontrar com seu noivo. A Bíblia diz que os novos céus e a nova terra, as ruas são de ouro, meus irmãos, são de cristais, e lá os salvos irão reinar com Cristo. Lá não haverá mais choro, lá não haverá mais pranto nem dor, e o nosso Senhor Jesus Cristo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O pecado será aniquilado. Nessa terra não vai ter pecado. Nessa terra não vai ter morte. Nessa terra não vai ter roubo, nem engano, nem uma prática maligna. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo vai estar conosco, meus irmãos. Ele reinará e Ele é o único Rei justo. Tá bom, meus irmãos? E disse aqui que aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo nova todas as coisas. Então tudo se fará novo, meus irmãos. Terá também novos céus e nova terra. Esse céu e essa terra que você vê hoje será destruída pelo fogo consumidor de Deus, e também o fogo consumidor do nosso Senhor vai aniquilar todo o pecado, e não haverá mais nenhuma obra má. Só haverá alegria, gozo, e a presença de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo estará conosco para sempre. Então essa é uma mensagem de alegria, de esperança, para os salvos que irão herdar essa nova terra, meus irmãos. Para você herdar essa nova terra, você tem que renunciar à sua vontade, viver de acordo com a palavra de Deus e não cometer nenhum desses pecados, que são os critérios que não vão entrar no reino dos céus, como
o apóstolo João falou aqui, ó, a partir do versículo 8. Nem os covardes, irmão. Os covardes é aqueles que podem fazer alguma coisa e não faz. Se acovarda, poderia estar trabalhando na obra de Deus, estar pregando a palavra de Deus, conhece a verdade e não leva para as pessoas, ele se acovarda na obra de Deus. Então esses são os covardes. Aqueles que são infiéis a mim, aqueles que conhecem a palavra, mas eles não praticam a palavra, eles não obedecem a palavra do Senhor. Os corruptos são aqueles que, né, enganam, mentem, roubam, né, meus irmãos? Os assassinos, né, os que matam, não têm dó. E aqui na palavra de Deus, meus irmãos, assassino não é só aquele que mata com revólver, com faca, com arma, não. Na Bíblia, nosso Senhor Jesus Cristo falou que todo aquele que odeia seu irmão se torna um homicida, se torna um assassino. Porque quando você odeia seu irmão, você mata ele para você, entendeu? Então, para Jesus, odiar o irmão também é você matar ele, né? É você odiar ele para Jesus, né, meu irmão? Então, prosseguindo aqui. Os que cometem imoralidade sexual. Todo tipo de prática sexual ilícita, né, meus irmãos? Que a Bíblia condena. Sexualmente ativa só dentro do casamento. Né? A Bíblia condena todo tipo de prática sexual, né? Se torna imoralidade sexual, fornicação, né? Toda prática sexual fora do casamento. Também a lascívia, a cobiça, né? Hoje os filmes pornográficos incentivam os homens e as mulheres a ser lascivos, cobiçosos, né? As vestimentas muitas vezes na rua, né? Induz a imoralidade sexual, né? A cobiça. Então todos os que cometem imoralidade sexual, são sensuais, não herdarão o reino de Deus também. Tá bom, meus irmãos? E aqui também a palavra de Deus diz que não herdará o reino de Deus aqueles que praticam a feitiçaria. Feitiçaria, obra de magia negra, macumbaria, né? Pessoas que fazem trabalhos para prejudicar outras pessoas, né? Toda obra das trevas, né? Quem pratica essas obras também não herdará o reino de Deus, quem prejudica o seu próximo. E os adoradores de ídolos, né, meus irmãos? O que é adoradores de ídolos? Tudo que você coloca na frente de Deus é considerado um ídolo. Porque a Bíblia diz, nosso Senhor Jesus, que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Então tudo que você coloca na frente de Deus é um ídolo, é idolatria. Não é só adorar a imagem de escultura, não é só adoração de santo, nada. Né? A adoração a todo tipo de objeto. Se você ama mais seu carro que a Deus, se você ama mais sua casa, seus filhos, tudo que você colocar na frente de Deus, para Deus isso é idolatria. Né? Você está adorando ídolos a mais do que o nosso Senhor, tá bom? E todos os mentirosos, né, meus irmãos? O pai da mentira é quem? Satanás, né? Ele que contou a primeira mentira lá no Éden, né? Dizendo que se Eva comesse o fruto, né, seria como Deus, enganou Eva ali, né? E consequentemente Adão foi enganado também. Então ele é o pai da mentira, ele mente desde o princípio, ele engana, né? Então se você mente, vive uma vida de mentira e de engano, infelizmente você não está sendo filho de Deus, você está sendo filho de Satanás. Essa é a realidade. E você está servindo a ele, se você mente e você engana. E por último, meus irmãos, o destino deles é o lago de fogo, que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Então todas essas pessoas, além de não herdar o reino de Deus, a vida eterna, onde não haverá nem choro, nem lágrima, nem pranto, e tudo será ali alegria e gozo, todas as pessoas que não vão herdar essa promessa, terão um castigo, né? Que são essas pessoas que eu acabei de citar, que fazem essas práticas, né? Que praticam essas coisas que eu acabei de falar. Todas elas, além de não herdar o reino de Deus, além de não herdar essa promessa que o nosso Senhor Jesus Cristo nos fez, elas irão para o lago de fogo, que arde como enxofre. E esta é a segunda morte, né? Que a Bíblia diz que tem a primeira morte, como eu já expliquei no vídeo que eu já fiz aqui para vocês, que é quando você morre. A primeira morte é que o seu espírito sai do seu corpo e vai para o local de espera do juízo, né? E quando você for julgado no juízo final, se você morreu nessas práticas, meus irmãos, infelizmente, sem aceitar Jesus, nessas práticas aqui, você irá para o lago de fogo, né? E lá o castigo é eterno, né? Infelizmente, meus irmãos. Então essa é a palavra, espero que os irmãos possam refletir, tá bom?
e que meus irmãos possam escolher o caminho da vida, né? Que nosso Senhor Jesus Cristo ele dá o caminho da vida. Tem dois caminhos para você trilhar aqui nessa terra, na sua passagem pela terra. O caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele diz que ele é a verdade, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então só ele salva. Só pela palavra de Deus você pode herdar o reino de Deus e herdar os novos céus e a nova terra. Tá bom, meus irmãos? E você pode escolher também pelo seu livre-arbítrio o caminho da morte, que é não aceitar Jesus, não querer saber da palavra de Deus e viver nessas práticas pecaminosas. Aí, infelizmente, o seu destino será o lago de fogo. Então, eu creio e torço para que os meus irmãos escolham o caminho da vida, né? O caminho da salvação, o caminho da palavra de Deus, de obediência, de renúncia. Vocês possam aceitar a vontade de Deus para a vida de vocês, tá bom, meus irmãos? A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus.